Chama a ambulância. Olha o rosto. Olha o rosto. O que fizeram com o menino? Ameaçaram dar uma facada no menino e agora olha o rosto do menino como tá. Os caras meteram pisão em cima dele. Deixa eu ver aqui. Senta aqui. Calma, cara, calma. Calma, calma. Respira. Alguém traz uma água pra ele, por favor? Menor de idade, né? É. Menor de idade aqui, ó. Pessoal, vocês acham justo isso aqui? Vocês acham que isso é democracia? Um menor de idade foi agredido. Eu quero só mostrar pra vocês quem foram os agressores, pra que depois a gente possa identificar e processar. Esse rapaz aqui, eu acabei de ver o vídeo, foi o rapaz que deu um soco no rosto do menor de idade e derrubou ele no chão, tá bom? Fica registrado aí, os agressores, vocês vão pagar na justiça. Vocês prestaram atenção que essa bomba que veio hoje pro Brasil, ela foi tão grande, tão devastadora, que mudou completamente o debate político, a pauta. Ninguém tá falando mais das manifestações de ontem ou do fiasco dos artistas financiados com a Lei Rouanet, que foram ontem encher o povo de cachaça em shows por aí, em comícios e micareta. A única coisa que se fala é dessa metralhada, não foi uma bomba, foi uma metralhada, né? Foi a esposa do Moraes, Lex, a escritório de advocacia, depois mais 5 pessoas, né? Chefe de gabinete do Moraes, Vieira, quem mais que foi? Ex-PGR, José Levi, o Rafael, assessor lá, o juiz assessor, tipo assim, uma paulada atrás da outra. Aí o povo pensa, não, depois dessa paulada toda, eu acho que agora os Estados Unidos vai dar uma quietada, né? Vai dar uma recuada, porque foi muita bomba de uma vez. Não. Por isso que eu gosto do Twitter, cara. O Twitter, ele mostra exatamente até as intenções dessas pessoas. Tá aqui, Marco Rubio, que é o secretário do Departamento de Estado, que é o responsável pela Lei Magnitsky, publicou agora, ó. Os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio fundamental ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e sua holding, que é a Alex, né? Eles colocaram o patrimônio deles tudo ali e pegou a Alex para comprar um imóvel. Ele tem 16 milhões, uma loucura. Que isso sirva de alerta para os outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos, protegendo e facilitando a atuação de atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Grave isso aqui, ó. Vocês serão responsabilizados. Lembrando, já veio aí toda a cúpula de cúmplices, né? A cadeia de comando dos cúmplices do Alexandre de Moraes perderam o visto hoje. Como se isso não fosse bastante, estamos aqui com o oficial-chefe do Departamento de Diplomacia Pública. Ele disse, vamos traduzir, o presidente Trump e seu governo se opõem firme e eficazmente ao complexo de perseguição e censura do juiz Moraes, violador de direitos humanos sancionado. Eles adoram repetir isso. Que esta última rodada de sanções e restrições de vistos da Global Magnitsky sirva como um claro alerta para aqueles que se mostrarem cúmplices da campanha obscura de Moraes contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Então já foram duas. A embaixada americana, a mesma coisa. Cadê? É aqui que está a embaixada americana. A embaixada americana publicou a mesma coisa. Os Estados Unidos estão sancionando uma rede-chave de apoio ao violador e tal. Aí nós vamos agora para esse cidadão aqui, ó. O Bessent. Esse, cadê? Aqui. Esse é o Bessent. Ele é do Departamento do Tesouro, tá? Olha o que ele colocou. US will sanction more Brazilian officials if necessary. Os Estados Unidos sancionará mais oficiais brasileiros, ou seja, ministros, juízes, funcionários públicos, se necessário, diz o Bessent do Departamento do Tesouro, que é justamente ali que sai a OFAC, tá? É ali que sai a Magnitsky. Então, deixa eu ver se eu consigo pedir a tradução aqui, que daí... Aí, vamos lá, olha só. Os Estados Unidos imporão sanções a outras autoridades brasileiras, se necessário, disse o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, na segunda-feira, depois que a Washington sancionou a esposa do juiz brasileiro que presidiu o caso criminal do ex-presidente da direita Jair Bolsonaro. Bessent alertou que instituições financeiras brasileiras que lidam com indivíduos sancionados também podem enfrentar sanções. Ou seja, qualquer pessoa ou instituição que for atrás de serviços do escritório de advocacia, Moraes-Barsi, poderá também sofrer sanções. É muito simples. Sempre foi assim, não é uma perseguição à esposa do Moraes. Se sanciona uma pessoa. Sempre essa pessoa tenta contornar a sanção, usando familiares, empresas, CNPJs, amigos. Quando se descobre que alguém está sendo usado para burlar a sanção, a Magnitsky, esta pessoa também sofre. Por que é feito isso? Eles já falam isso de cara. Para evitar que outras pessoas se aproximem do sancionado. O objetivo é muito claro. É tornar o sancionado uma entidade, um ser radioativo, que ninguém queira chegar perto.
Os bancos brasileiros foram avisados. Se estão burlando, vão sofrer sanções também. As empresas, né? Então, eu estava até vendo aqui um dado interessante, que no caso da Viviane, que é a esposa do Moraes, está aqui, ó. O que pode acontecer com ela? Banida de redes sociais, proibida de voar, Airbnb, não pode entrar nos Estados Unidos, bens ativos financeiros estão congelados, pode ficar sem cartão de crédito, impedida de usar PayPal, e outras empresas estrangeiras também ela não poderá ter acesso a outras empresas estrangeiras. Esta é a situação. Deixa eu até ver um negócio aqui, se essa matéria tá certa. Esta é a situação de hoje. Hoje, o Banco do Brasil caiu 0,37, acabei de checar aqui. Não está cortado direito. O Banco do Brasil acabou de cair 0,37 pontos por causa disso. E a tendência é que a situação se escale temperaturalmente ainda mais, porque nós sabemos que o Moraes vai revidar. Isso não é segredo para ninguém. Nós sabemos que o Moraes vai revidar e vai revidar com força. E na hora que ele revidar, aí vai vir novamente novas sanções. E se amigos do STF deles, colegas, fizerem aquela questão do corporativismo, eles também se tornarão alvos, assim como familiares, porque eles vão tentar usar familiares para burlar e aí acaba indo para familiar também. A situação tá muito complicada, cara. Assim. E o que eu fico preocupado é o seguinte: os ministros do STF acham, sinceramente, que podem vencer essa guerra, porque eles acham que o Brasil pode viver isolado do resto do mundo, que a lei Magnitsky, que a Global Magnitsky não tem importância. Bom, vai ficar muito, muito ruim para todo mundo aqui no país, viu? Vai dar um problema danado. Agora, eu fico triste de saber que a esposa do cara também, sinceramente, não causa felicidade nenhuma. Ele deve ter ficado revoltado com isso, mas se os Estados Unidos fez isso é porque há provas de que ela foi usada para burlar toda a Magnitsky, né? Assim como essa Instituto Lex. Então, veremos os próximos capítulos. Uma coisa é certa: os Estados Unidos não parou, eles continuarão vindo para cima, e quanto mais eles escalarem a perseguição aqui, mais sanções e mais ações como essa virão dos Estados Unidos. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é importantíssimo. O meu desejo é que ele chegue a todo brasileiro. Você que é uma pessoa de caráter de bem, por favor, divulgue ao máximo, assista até o final, que é esclarecedor. Eu vou mostrar aqui que o ministro Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia, do STF, lá atrás, no STF, votaram a favor da manutenção da anistia. É bom dizer que a anistia de 1979 foi dada para toda essa turma da esquerda e também para os torturadores e criminosos da ditadura militar, que ninguém tapa sol com peneira. Mas Zé Dirceu, Dilma, Gabeira, que teve caráter para dizer que eles não queriam democracia, queriam dar um golpe e estabelecer o governo proletariado, isso é o governo comunista. Até Lula recebeu anistia e ganha 12.500 por mês. Dilma recebeu anistia e ganhou 400 mil de uma só vez. Essa gente tinha que ter o caráter e a dignidade das duas uma, ou ficar calados ou apoiarem a anistia. É uma vergonha ver o ódio, a vingança, a falta de humanidade do PT e da esquerda em lutar contra uma anistia de pessoas que não fizeram um décimo do que eles fizeram no passado. Então, preste bastante atenção no que eu vou falar aqui, que é importantíssimo para esclarecer você. Em 2010, a OAB entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo uma revisão da anistia, a DPF 153. Eles queriam tirar do benefício da anistia os torturadores do regime militar. O Supremo Tribunal Federal, por 7-2, rejeitou isso. Agora, importantíssimo, os votos de Gilmar Mendes, que já era ministro, e de Carmen Lúcia, que eram ministros naquela época, para você entender porque hoje tem que se dar anistia. Muita atenção no que eu vou falar. Olha o que Carmen Lúcia diz para manter a anistia. Não poderia ocorrer agora pela via judicial. Segundo os dois ministros, ela e o relator Eros Graus, isso somente poderia ocorrer pela via legislativa. Só pela via legislativa. É o voto de Carmen Lúcia. Preste bastante atenção ao voto do eminente ministro Gilmar Mendes, decano do STF, o ministro mais influente da Suprema Corte. Olha o voto dele para manter a anistia. Preste atenção. Mendes lembrou que a anistia é ato eminentemente político, de amplitude definida de forma política, e por isso cabe somente ao Congresso Nacional promovê-la. Repito, somente cabe ao Congresso Nacional promovê-la. Tanto que o próprio Supremo já reconheceu que o Congresso Nacional pode conceder anistia até mesmo a seus membros. Afirmou
Ele homenageou todos aqueles que em 1979 acreditaram na via do diálogo e da política para construir uma solução em um impasse complexo como o da anistia. Olha o voto do presidente do STF na época, César Peluso. Eu, se sou Lula, PT à esquerda, pedia para sair de vergonha. Olha o que esse cara diz. Só o homem perdoa. Só uma sociedade superior, qualificada pela consciência dos mais elevados sentimentos de humanidade, é capaz de perdoar. Eu encerro dizendo algumas coisas. Primeiro, não acredito que o ministro Gilmar Mendes e Carmen Lúcia mudaram suas convicções. E outra, tenha senso de justiça. Faça uma comparação entre a anistia de 1979 e essa que querem dar agora. Vamos lá, 1979, a anistia foi dada para quem? Guerrilheiros assassinos que mataram gente e pegaram armas. Assaltantes de banco. Gente que sequestrou embaixadores. Gente que queria dar golpe no Brasil e estabeleceu o comunismo. Torturadores que mataram gente do regime militar. Todo mundo recebeu anistia ampla, geral e restrita. E agora? Quem são as pessoas? Mataram quem? Ninguém. O único que morreu foi Clezão, inocente. Que armas pegaram? Batom, pedras e paus? Onde tem um fato real que queriam derrubar Lula? Só narrativa e conversa fiada. Dosimetria de pena? Isso aqui é golpe. Competência exclusiva do Congresso Nacional, artigo 48, inciso número 8. A concessão da anistia. O resto é farsa de pura perseguição política que a esquerda não tem caráter e vingança. É o que eles têm. Isso é uma vergonha. Essa que é a verdade. Anistia já. Ampla, geral e restrita. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe o Brasil. Secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Vamos atingir quem fornece apoio a Moraes. Executivo do órgão que sancionou a mulher e empresa do ministro, Scott, voltou a dizer que o juiz viola os direitos humanos. Preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a compartilhar. Qual sua avaliação do governo Lula? Bom e ótimo? Regular? Ruim e péssimo? Deixe aqui nos comentários sua opinião, que é importantíssimo. PGR não denuncia Bolsonaro por ação nos Estados Unidos. Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada no inquérito que investiga Eduardo, Paulo Figueiredo e Malafaia, mas hoje a PGR optou por não oferecer denúncia contra o presidente. Ele tem que ser solto imediatamente e as cautelares devem cair. Manter Bolsonaro é ilegal, com a informação da Bárbara do Te Atualizei. Tá aí a confirmação então. PGR não denuncia Bolsonaro por ação nos Estados Unidos, mesmo com indiciamento da Polícia Federal. Moraes determina a prisão domiciliar de Bolsonaro. Tá aí, a pressão popular, agora cabe ao povo fazer a sua parte para tirar Jair Bolsonaro dessa prisão ilegal que acontece depois da decisão da Procuradoria-Geral da República. Lewandowski diz que não leu os jornais ao ser perguntado sobre as novas sanções dos Estados Unidos à esposa de Moraes. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, demonstrou desconhecimento sobre as sanções impostas pelo governo aqui dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes e autoridades do governo brasileiro. Eu cruzei com o ministro por coincidência em um dos corredores aqui dentro da sede da ONU, cerca de 3, quase 4 horas após o anúncio das novas sanções. Eu registrei o áudio desse encontro. Vamos conferir. Ministro, tudo bem? Sábado do Metrópolis. Como você, tá bom? O senhor pode falar rapidinho sobre essa nova posição de... Não, eu não nem li jornais hoje, viu? Tá, obrigado. Vale lembrar que o ministro Ricardo Lewandowski também foi sancionado pelos Estados Unidos. Ele teve seu visto revogado e está aqui em Nova York com uma permissão especial apenas para atender a Assembleia Geral da ONU. O recado do país norte-americano foi sério, pegando todo mundo que faz parte do núcleo do ministro Alexandre de Moraes. Ainda cabe mais. Davi Alcolumbre, Hugo Mota, vocês que têm a anistia nas mãos, vocês que têm o poder agora de pacificar o Brasil, cabe a vocês tomar a decisão certa, senão vai atingir a vocês também. Tá aí, vem Magnífico, cabe mais. Davi Alcolumbre e Hugo Mota também estão no radar da Casa Branca. Cabe eles colocar a anistia ampla, geral e restrita imediatamente em votação e deixar os deputados decidirem o futuro do Brasil. O que não cabe mais é eles ficarem segurando a pauta que o povo está pedindo. Desse lado, a anistia já. Do outro, o impeachment do violador de direitos humanos, ministro Alexandre de Moraes.
só pode sancionar a esposa do Eduardo. Moraes diz que sanção contra a esposa pelos Estados Unidos é ilegal. Lembrando vocês que o ministro Alexandre de Moraes tomou decisão até contra crianças. A filha de Oswaldo Eustáquio foi proibida de usar redes sociais por causa da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que agora não está gostando, porque pegaram a esposa dele como exemplo. Todos aqueles que tentarem ajudar o violador de direitos humanos vai ter o mesmo fim que o dele. Ah, então quer dizer que agora o Alexandre de Moraes acha que isso aqui é ilegal. Que ele e a Madame Magnitsky estão sancionados. Inclusive que eles têm empresa na Rússia. Tem empresa na Rússia. Vou mostrar pra vocês logo depois aqui no finalzinho dessa conversa que eu tenho com você agora aqui, porque é uma conversa muito importante. O Brasil está inserido numa guerra. Eu estou indo para Nova York. Dá um oi pro Lula, né? Porque esses dois aqui já não podem mais pisar lá em Nova York, não podem pisar nos Estados Unidos. Vários ministros do cachaceiro também não podem pisar lá. Eu estou indo para dizer isso pro cachaceiro. E daqui a pouco ele também não pode mais pisar nos Estados Unidos, porque o Brasil está querendo entrar numa guerra contra os Estados Unidos, sendo usado pela China. Isso não vai continuar porque o povo brasileiro dará um basta nisso. Estou no posto de gasolina, o barulho é bem alto, espero que vocês não escutem muito o barulho dos caminhões, mas estou chegando em Nova York para dar aquele alôzinho que eu não posso mais dar nem pro casal Magnitsky, que daqui a pouco também não vou poder mais dar nem pra galinha e nem pro cachaceiro. Nós não vamos desistir do Brasil. Chupa essa, mano. Xandão, tem um recado para você, hein? A sua empresa lá na Rússia, já era. Ele acha que vai conseguir escapar. Lá vem o homem macaco. Anistia ampla, geral e restrita. Temos que repensar tudo, diz relator da anistia após sanções contra a mulher de Moraes. Depois dos Estados Unidos mostrar que não está de brincadeira contra aqueles violadores de direitos humanos, agora parece então que o relator da anistia vai mudar novamente. Estavam querendo mudar até o nome da anistia para dosimetria, que o povo brasileiro não vai aceitar uma anistia meia boca, e agora a única anistia que o povo pede é essa aqui. Anistia ampla, geral e restrita, que começa em 2019, naquele inquérito do fim do mundo. O inquérito que até hoje não acabou, que é o inquérito das fake news, aonde persegue a oposição e pessoas que pensam diferente do judiciário e do governo aí eleito. Juiz auxiliar de Alexandre de Moraes tem visto também cancelado pelo governo Trump. Hoje, então, foi uma bomba atrás da outra, pegando todo mundo aí aliado ao ministro Alexandre de Moraes. Agora a gente vai ver quem que vai continuar esticando a corda para tentar salvar um ministro que não tem salvação mais. O Brasil ter a normalidade de volta é o impeachment dele no Senado Federal, com o Davi Alcolumbre, que também pode ser sancionado a qualquer momento se não tomar a decisão certa. Sanção mulher de Moraes implode conversas no STF sobre redução de pena. Sério, então que comecem a aceitar uma anistia ampla, geral e restrita, não há outra saída. É o povo brasileiro comentando. Vocês estão vendo aqui que já está tendo um quebra-pau dentro da Suprema Corte, porque os outros ministros também não querem ser sancionados, e estão vendo que o governo norte-americano não está para brincadeira. Ministro de Lula se afasta do cargo para votar contra a PEC da blindagem. Acabou de acontecer. Alexandre de Moraes cobra do governo do DF relatórios de inspeção de carros que visitaram Bolsonaro na prisão domiciliar. Então, essa prisão que está acontecendo com o presidente Bolsonaro, cabe ao povo brasileiro fazer pressão para que seja anulada tudo o que está acontecendo contra o presidente Bolsonaro, porque a verdade está vindo à tona, aonde está mostrando quem é o ditador. Passaram 4 anos falando que ele ia perseguir, censurar, mandar fechar a emissora e tudo mais, mas a verdade está demonstrando que foi esse lado. O golpe veio pelo judiciário e o governo que foi colocado no poder. Deputado Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, acaba de pedir
prisão em flagrante contra Rubens Oliveira Costa, operador de dinheiro do Careca do INSS. Diante dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, principalmente a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública para evitar a fuga e a prática de novos crimes e pelo flagrante do crime de ocultação documental, diante de uma investigação em curso, peço a Vossa Excelência, com a aquiescência dos demais membros desta CPMI, a decretação da prisão preventiva para ser direcionada esta para o Supremo Tribunal Federal e a decretação da prisão em flagrante pela ocultação dolosa de documentos importantíssimos à investigação. Esse cidadão participou efetivamente de crimes gravíssimos contra aposentados e pensionistas, continua na impunidade, continua praticando crimes, se encontrando com outros investigados e que isso só seria suficiente para esses depoimentos estarem sendo acobertados e combinados. Eu peço a Vossa Excelência que submeta ao colegiado, diante dessas novas provas, um novo pedido de prisão cautelar com indícios suficientes de autoria, prova da materialidade baseado na aplicação da lei penal com base em risco de fuga, na garantia da ordem pública pela prática continuada de crimes e pela ocultação de documentos que estão atrapalhando as investigações. Essa CPMI, ela não vai ser o local para a impunidade. Se ele é laranja, pouco me importa. Mas derrubando uma laranja podre, a gente termina alcançando o bicho que está apodrecendo as laranjas. Daí então a prisão em flagrante a qualquer momento em Brasília, em cima da CPMI do INSS, que até hoje não deu em nada. Estão tentando pegar o pessoal que roubou e todo mundo sabe da realidade que o governo que tá aí deve muito. Nesse caso aqui foi bilhões desviados. Pode ter certeza que esses bilhões vão ser colocados nas próximas eleições. O próprio ministro Gilmar Mendes, um tempo atrás, falou que o PT tinha aí dinheiro para poder concorrer a muitas eleições ainda. A gente acompanha de perto. Tá aí a senadora também falando sobre o caso. A gente tá pegando fogo aqui na CPMI. A pessoa que está depondo é um suposto sócio de pessoas envolvidas no esquema. E ele movimentou muito dinheiro. E ele entrou em contradições. Então o relator vai propor. Daqui a pouco a gente vote se ele será preso ainda hoje ou não. Nós prometemos que iríamos investigar de forma séria. Acompanhe esse trabalho da CPMI. Hoje isso aqui vai até tarde, a não ser que ele seja preso daqui a pouco. Prisão a qualquer momento em Brasília pode acontecer. A verdade está clara. Pois o ministro faz o sinal. Advogados e advogadas, presidente, advogados e advogadas. Se sou eu, seria para matar alguém. Lá não tem problema nenhum, zero problema. No dia de difamação, um ministro passa até o Alexandre de Moraes e fala: missão dada, missão cumprida. O outro ministro diz: nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Não há uma única prova que atrele o presidente a Punhal Verde e Amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Nós não tivemos acesso à prova e muito menos prazo suficiente. Nós não tivemos o tempo que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram. E nós não tivemos acesso à prova durante a instrução. Pois o ministro faz o sinal. Advogados e advogadas. Meus amigos, preste bem atenção nas próximas informações e me ajude a compartilhar. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a armadilha que o Lula vai cair. O Lula tá doido pra cair nessa armadilha. Ele vai cair nessa armadilha. Olha só o que tá dizendo aqui o pessoal da CNN. Estados Unidos premeditaram novas sanções para constranger Lula, dizem fontes. E assessores próximos a Lula defendem Lula atualizar o discurso na ONU com críticas às novas sanções dos Estados Unidos. Beleza, que lindo isso. O Lula vai cair na armadilha. Essa notícia foi sugerida por Glande Chandon, cabeça de Rolon, Peter tirou 10 em dosimetria, Profe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então vamos lá, né? Todo mundo sabia. Caramba, o pessoal dizendo aqui não, que os Estados Unidos premeditaram novas sanções para constranger Lula.
Não, meu amigo, o Marco Rubio tuitou, a gente falou aqui na semana passada, ó, semana que vem vai ter sanções por conta da condenação do Bolsonaro. A gente ficou até na expectativa, né? Podia ser prender o Lula, né? Quem sabe não faz parte da armadilha isso daí, né? Então, podia ser o Lula agora, que o Lula tá lá em Nova York, né? Podia ser uma resposta nesse bacana. Mas eu falei pra vocês que era bem pouco provável. O que eu falei pra vocês? Que o mais provável é que eles anunciassem sanções enquanto o Lula tá lá pra constranger o Lula. Pô, todo mundo sabia disso, eles sabiam disso também. É que eles estavam acreditando que não, como a gente deixou a anistia, aprovar a urgência da anistia, o Trump pode pegar leve, pode segurar as coisas e não sei o que lá. Eu mesmo achei que talvez o Trump fizesse isso, né? Talvez segurasse as sanções porque aprovou a urgência da anistia, mas eles aprovaram a urgência da anistia, já vieram com um monte de coisa, não, que vai ser dosimetria, não vai ser anistia, que não sei o que lá, que não sei o que lá. O pessoal do Trump percebeu rapidinho que não vai ter, não tem parada, né? Ou é anistia de verdade, ou não vai ter a parada, não adianta, né? Então tá aqui. O pessoal sentiram demais, cara, sentiram muito. Estados Unidos premeditaram novas sanções para constranger Lula, diz fontes. O governo dos Estados Unidos anunciou sanção contra esposa e filhos do ministro Alexandre de Moraes. Documentação estava pronta desde a semana passada, mas foi publicada nas vésperas da Assembleia Geral da ONU, da qual o presidente Lula participará. A decisão do governo americano de anunciar nessa segunda-feira... Caramba, o Marco Rubio falou que ia fazer isso, meu amigo. Como assim premeditou? Não sei o que lá. Não, ele falou, ele avisou que ia ser isso. Não tem premeditação nenhuma, tem planejamento, né? Aqui, ó, a decisão do governo dos Estados Unidos de anunciar nessa segunda-feira, dia 22, a aplicação da Lei Magnitsky contra a esposa do Alexandre de Moraes, do STF, Viviane Barsi, e contra o Instituto Lex, da qual ela e os filhos são sócios, foi premeditada para ele, segundo a CNN apurou, para constranger o governo brasileiro. Sim, mas é o que eles falaram, exatamente isso, né? De acordo com relatos feitos à CNN, a documentação já estava pronta desde a semana passada, mas o objetivo foi publicar a medida no dia que o presidente Lula estivesse já em solo americano. Caramba, o Marco Rubio falou com todas as letras, eles colocam como se fosse um grande planejamento, uma coisa secreta. Não, porque os Estados Unidos fizeram um plano secreto, que quando o Lula menos esperassem, chegariam sanções ao Alexandre de Moraes. Pô, eu tava no Twitter, o Marco Rubio falou isso. Aqui, veja aqui, ó. Resposta dos Estados Unidos à condenação de Bolsonaro deve ser anunciada enquanto Lula visita Nova York. Tá aqui, ó. Petista participará da Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima semana. Matéria no dia 16 de setembro de 2025. Ou seja, eles sabiam que ia acontecer isso. Eles sabiam já dessa história toda, né? Não tem nada. Ainda botaram uma cara do Lula aqui, bravo, né? Como se o Lula estivesse ali. Né? O Lula tá cagando nessa foto, vocês sabem, né? Que ele carregou no fraldão geriátrico dele e tá chamando a Janja pra trocar o fraldão geriátrico dele nessa foto aqui, né? Mas a Veja colocou como se fosse uma foto dele durão e coisa e tal. É uma palhaçada, cara. Esse pessoal, bicho. Putz, galera. Ainda nessa segunda, ou no mais tardar nos próximos dias, devem ser anunciadas novas medidas. Olha só o que eles estão dizendo aqui, hein? Segundo fontes ouvidas pela reportagem, entre as medidas constam a aplicação da Lei Magnitsky contra outros ministros do STF. Será que vai a primeira turma de arrasta, hein? Será que vai todo mundo? Ih, rapaz, olha só que coisa, né? Agora, o mais legal é aquilo que eu falei pra vocês, né? O Lula estava planejando fazer o discurso inicial lá da ONU sem falar nada, sem brigar diretamente com o Trump. Ele ia ficar dando aquelas indiretazinhas de puta, sabe? Aquelas indiretazinhas, ai, porque pessoas que fazem sanções e não sei o que lá, e somos a favor do multilateralismo, mas não ia citar o Trump e os Estados Unidos diretamente. Agora, do jeito que o Trump colocou agora, neste momento, as sanções, o Lula meio que não vai ter alternativa que não seja citar esse tipo de coisa, né? Essa é a armadilha. Aqui, ó, assessores próximos a Lula defendem atualizar o discurso na ONU com críticas às novas sanções dos Estados Unidos. Para quem não sabe, o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU é do Brasil, né? O Lula vai fazer esse discurso, né? E são 15 minutos que ele tem, e depois disso o Trump fala. O Trump fala logo depois do Lula. E certamente o Trump já preparou uma resposta adequada, mas para essa resposta ser bem dada, precisa que o Lula bata no Trump, precisa que o Lula critique o Trump. Então eles fizeram exatamente isso daqui, é o planejamento deles, pro Lula criticar o Trump abertamente, não ficar aquela coisa de indireta, né? Uma coisa meio assim, sem uma definição clara. Agora parece que o Lula vai botar uma reclamação direta no discurso dele por conta disso daqui, e aí vai estar o discurso do Trump prontinho para responder esse discurso do Lula. Qual que vai ser a condição que o Trump vai falar? O que o Trump vai falar no discurso dele para responder o Lula? Eu não sei. A gente vai acompanhar amanhã ao vivo, tá? Eu vou entrar ao vivo aqui no canal Ancapsu amanhã, deve ser umas 10 horas da manhã, tá? Vou entrar ao vivo aqui pra gente acompanhar o discurso do Lula lá na ONU, tá? E aí, vamos ver o que ele vai falar nessa história toda aqui, qual que vai ser o discurso do Lula e o discurso do Trump em resposta ao Lula. É uma coisa logo em seguida da outra, né? Vai ser curioso ver isso, tá? Porque, de novo, tá na cara que os americanos estão de fato fazendo isso. Eles não estão escondendo, não. O Marco Rubio falou, vamos anunciar quando o Lula estiver lá.
Havia até esperança nossa que eles anunciassem a prisão do Lula, né? Ia ser lindo de morrer, mas não anunciaram a prisão do Lula, anunciaram as sanções, era o mais provável, como eu falei, né? Eles anunciaram alguma coisa para constranger o Lula, foi exatamente isso que eles fizeram, e agora o Lula vai responder a essas críticas no discurso dele na ONU. Vai ser muito engraçado ver isso aqui. Por conta dessa perspectiva, assessores próximos a Lula vêm repetindo desde a semana passada que novas sessões devem sim ser objeto de resposta à altura do presidente brasileiro, principalmente durante a sua exposição verbal nas Nações Unidas. De acordo com integrantes da gestão petista, incluir essa situação no discurso de Lula tende a amplificar ainda mais as repercussões negativas em torno das interferências feitas pelo Trump. Como se o Trump tivesse preocupado com isso. Caramba, o Trump está metido com a guerra da Rússia com a Ucrânia, com a questão de Israel com o Estado palestino lá, que, aliás, é um outro problema enorme que está acontecendo nessa Assembleia da ONU, né? Enfim, o Trump está mexendo com um monte de coisa. Você acha que ele está preocupado com reclamação porque o Alexandre de Moraes entrou na Magnitsky, meu amigo? Isso aí é a última preocupação do Trump no final das contas, né? E essa ala do governo, que entende ser necessário mencionar as retaliações no pronunciamento da ONU, justifica que já estaria cristalizada uma suposta contrariedade no cenário internacional com a ofensiva da Casa Branca contra o Brasil. Ou seja, segundo eles, o mundo está preocupado, está achando que o Trump está errado nessa história. Isso não é muito verdade não, tá? Por conta disso, dizem as fontes, não faria sentido ignorar o assunto justamente quando o Lula estará diante dos principais chefes de Estado do mundo. Mas aí que está o problema, né? O Lula vai falar diante dos principais chefes de Estado do mundo e logo em seguida vai falar o Trump, né? Esse apoio que os petistas enxergam na comunidade estrangeira se baseia, por exemplo, no fato de que economista publicou... Porque economista, cara, todo mundo sabe que é comunista, é comunista, porra, é a revista do Soros, porra. Publicou uma reportagem sobre como o Brasil estaria dando exemplos. Caralho, bicho, esse pessoal se ilude com esse tipo de coisa. A própria imprensa fala as merda e eles acham que tá certo porque a imprensa falou as merda, que não sei o que lá e coisa e tal. Meu amigo, eles vão fazer o quê? Vão deixar... Mas veja, não entenda mal. A esquerda europeia, a esquerda americana e a esquerda brasileira também quer mesmo que o Lula bata no Trump. Não bate no Trump, Lula. Vai lá, bate no Trump, Lula. O Trump vai responder, meu amigo. O Trump vai responder em cima do Brasil. A gente que vai se fuder nessa história, porque existe exatamente 0 chances do Lula ganhar essa briga. A esquerda americana até tá contra o Trump, é lógico que tá contra o Trump, mas a verdade é que tá sem força nenhuma lá nos Estados Unidos. A esquerda europeia tá preocupada com os próprios problemas dela. Adoraria que o pessoal batesse no Trump, queria que os países europeus não fechassem acordo nenhum com o Trump, não aceitassem tarifas e não sei o que lá e coisa e tal. Mas não tem o que fazer, estão perdendo as eleições todos para a direita lá na Europa, e a esquerda brasileira da mesma forma, só consegue se manter com autoritarismo, com censura, com prisão de qualquer opositor, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer nisso daqui, mas vai ser muito engraçado. O pessoal tá achando que o mundo vai estar do lado do Lula. Meu amigo, o mundo tem coisas muito mais importantes para se preocupar do que um juizeco de merda aqui no Brasil, que vamos combinar, todo mundo sabe que fez merda. Tá muito estranho esse caso desse golpe do Bolsonaro, que ninguém viu evidência de nada, que não teve tentativa de nada, que não teve tanque na rua, que não teve absolutamente nenhuma ação de fato de golpe, né? O resto do mundo está acostumado ao golpe do Pedro Castilho. Quando o Pedro Castilho deu o golpe lá no Peru, ele foi na televisão e falou: o Congresso está dissolvido, agora todo mundo responde a mim e coisa e tal. E aí deu problema, deu ruim, foi um golpe que falhou, né? Mas ele foi lá e fez o golpe e o golpe falhou. A mesma coisa o cara lá da Coreia do Sul, né? O primeiro-ministro da Coreia do Sul. Não, porque os jornais estão sob intervenção e o parlamento não pode se reunir e não sei o que lá, decretou tudo, mandou a força militar para o prédio do parlamento e coisa e tal. Deu certo? Não, deu errado. É mais um caso de tentativa de golpe. Isso é tentativa de golpe, Alexandre. Xandão, isso é tentativa de golpe. O cara vai lá e tenta dar o golpe. E deu errado. Não funcionou em nenhum dos dois casos. Os dois estão presos. Tanto o primeiro-ministro da Coreia do Sul, quanto o primeiro-ministro do Peru. Primeiro-ministro não, o presidente do Peru. Agora, o Bolsonaro não. O Bolsonaro, no máximo, ficou na cogitação. Ele pensou em fazer alguma coisa? Pode ser que tenha pensado em fazer alguma coisa. Algumas pessoas chegaram a fazer planos de fazer alguma coisa? Pode ser que algumas pessoas tenham chegado a fazer planos de alguma coisa. O Bolsonaro não fez nada no final das contas. Então, é uma ilusão. Só explicita o absurdo dessa ação contra o Bolsonaro. E eu torço para eles jogarem isso pro mundo. Porque é o que eu falo para vocês, se você reparar o histórico, né? O caso contra o Alan dos Santos, ficou evidente que era perseguição ao Alan dos Santos. Caso contra Oswaldo Eustáquio, lá na Espanha, país esquerdista, cheio de esquerdista na Espanha, ficou evidente que era perseguição ao Oswaldo Eustáquio. O caso da Carla Zambelli é diferente, eu já falei para vocês, a Carla Zambelli é outro papo, é outra coisa diferente, porque ali tem muito mais do que meramente alguém criticando o governo, né? Enfim, o pessoal já viu que isso daqui é um problema real, né? Ou seja, o resto do mundo, quanto mais olhar para o Brasil, quanto mais olhar para esse caso do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro, mais vai perceber que tem coisa errada nessa história. Então, tomara que o Brasil morda a isca mesmo e fala, critica o Trump, Lula. Vai lá, Lula, critica o Trump, Lula, confia no seu taco, Lula. Putz, o pior que a gente falar isso, que a gente vai se fuder, né? Vocês sabem, né? Vai sobrar para nós, né?
Juiz que condenou Beiramar vive preso e pede ao CNJ para sair 3 vezes por semana. Ter a liberdade de sair de casa 3 vezes por semana, por no máximo 6 horas seguidas sob vigilância, o pedido, que bem poderia ser de alguma defesa do réu ou condenado com tornozeleira eletrônica em busca de um benefício extra e uma progressão de pena para regime de prisão semiaberto ou domiciliar. É, na realidade, feita a justiça por um dos maiores combatentes ao crime organizado na história recente do Brasil. Depois de condenar pelo menos 114 traficantes internacionais de drogas, entre eles Fernandinho Beiramar, uma das lideranças máximas do Comando Vermelho na cadeia, e uma pena total de mais de 920 anos de prisão, e apreender mais de 400 imóveis, 150 aviões e 890 veículos de luxo e caminhões, o juiz federal Adilon de Oliveira vive, ironicamente, como um prisioneiro trancado dentro de casa em Campo Grande. Após uma carreira de 30 anos como juiz federal, 20 deles vivendo sob uma pesada escolta da Polícia Federal, o Conselho Nacional de Justiça decidiu em 2018 tirar a proteção policial de Adilon de Oliveira, alvo de diversos ataques concretos e ameaças contra sua vida. Desde então, ele vive por conta própria, assombrado pelas décadas de ameaças vindas de alguns dos grupos criminosos mais perigosos do país, como o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho. O juiz Odilon de Oliveira recorre na decisão no próprio CNJ até hoje, além de ter entrado com um processo na Justiça Federal para tentar recuperar a proteção. Ambos os casos estão sob segredo de justiça. Procurado pela reportagem da Gazeta do Povo para saber se a data para a decisão sobre o pedido de reconsideração sobre a escolta do juiz Odilon de Oliveira, por meio da sua assessoria de imprensa, o Conselho Nacional de Justiça respondeu apenas que não se manifesta sobre casos em tramitação.